Saúdo a todos com a paz do Senhor, falando EBD de volta nesta feita com as lições Conectar Mais Jovens da editora Betel. Hoje estaremos tratando da lição de número 4, que traz por tema a essência da verdadeira adoração. Lembrando que estamos sob o tema trimestral Salmos, Riqueza e Sabedoria para a Juventude. Como eu disse, hoje a lição de número 4, a essência da verdadeira adoração. Tá bem? O texto de referência se encontra no livro dos Salmos, o Salmo de número 29, o versículo de número 2. O versículo do dia: ó, vinde e adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Salmo de número 95, versículo de número 6. A verdade aplicada, o padrão divino para uma adoração eficaz é adorar a Deus em espírito e em verdade. Os objetivos da lição: entender o que é adoração. 2. Mostrar a adoração segundo o padrão bíblico. 3. Explicar que Deus procura os verdadeiros adoradores. Tá bem? Sempre nos lembrando que a editora Betel não fornece o seu material de escola bíblica dominical em formato digital, também somente no formato que nós conhecemos aqui, em forma de encadernados, livros, revistas, também, e o livro que acompanha também a lição, que estão ali na prateleira. O momento de oração: oremos para que a verdadeira adoração a Deus seja a primazia na vida do cristão. Também nós separemos, como sempre fazemos, algumas palavras, né, que entendemos como pontos essenciais, vamos usar aqui a primeira palavra, que são pontos de destaque para nós, para que possamos entender, fazemos aquela análise que sempre fazemos, tá bom? Então nós temos aqui a palavra essência, prostrar, ajoelhar, padrão divino eficaz e primazia na primeira página da lição. Tá? Lembrando que a essência nós extraímos do título. E o que é essência? Nós falamos de natureza. Ficaria mais ou menos assim: o espírito ou a natureza do autêntico culto, ou do culto verdadeiro, ou da verdadeira adoração. Quando falamos de adoração, estamos falando de culto, e quando falamos de culto, falamos do ato que prestamos a Deus completo, com todas as suas partes, né? O culto é feito de louvores, da palavra, da adoração. O culto é feito com os nossos sacrifícios que levamos a Deus, e sempre nos lembramos do que Paulo nos ensinou, que o verdadeiro culto, a verdadeira adoração é a nossa vida. Apresentemos os nossos corpos em sacrifício, ou apresentemos o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Também o culto com a razão, com inteligência, com sabedoria, e quando fazemos isso, fazemos-lo da forma completa, como ele deve ser prestado. Então, a essência quer dizer a natureza, o fim principal, o propósito, o que é que nós estamos pretendendo fazer. Então, a natureza da verdadeira adoração, nós traduzimos, deixamos ele mais ou menos assim: o espírito do culto autêntico. Tá? Seria que, então, natureza, tá? O espírito, o que deve nos mover, qual é o nosso sentimento, quais os sentimentos que devem nos nortear o nosso culto, a nossa adoração. Tá bem? Então, essência, nós falamos de um fim principal. Nós vamos voltar aqui no ponto de número 2 a falar sobre isso. Tá bem? E também no versículo do dia, nós temos a palavra o adorar, prostrar e ajoelhar. Então, nós separamos prostrar e ajoelhar. Quando falamos da simples genuflexão, que é o que muitas vezes nós achamos ser o suficiente para adorar a Deus, genuflexão é a flexão dos joelhos, então nos ajoelhar. Então nós estamos falando de algo físico, tá bem? E nós sabemos também que o culto, ele tem a parte, precisamos do físico, obviamente, para adorar a Deus, sim. Porém, veja que prostrar está separado de ajoelhar. Já o prostrar-se é a forma
espiritual como nós nos colocamos diante de Deus. Existe a forma física e existe a forma espiritual. Quando nos lembramos apenas do físico, nós prestamos um culto aleijado, vamos dizer assim. O nosso culto, ele não é verdadeiro, ele não é genuíno, ele não está dentro da verdadeira essência, da natureza, do fim principal do culto. Quando nós prestamos atenção único e tão somente na forma física ou no modo físico de prestar culto, nos tornamos aí meros robôs, né? Nós vamos fazer ou prestar ou estarmos diante de Deus somente com aquela forma mecânica que nós aprendemos ou que nós mesmos desenvolvemos para estar diante de Deus. Mas o prostrar-se é espiritual. É o colocar-se genuinamente diante de Deus, é o rosto no pé ou no pó. Estou me lembrando da moça lavando os pés do Senhor Jesus Cristo com as lágrimas. Para este ato, ela precisou ajoelhar-se, quer dizer, ela precisou se humilhar, se submeter à santa vontade e à santa presença do nosso Deus. Então, quando nós analisamos a questão do prostrar e do ajoelhar, nós temos que sair, nos desligarmos único e tão somente da forma física. Né? Aprendemos, acostumamos a estar diante de Deus só com a nossa aparência. O Senhor Deus disse a Jeremias, veja, eles vêm até você, Jeremias, como um povo que tem prazer em procurar o seu Deus, mas não, os seus lábios estão próximos de mim, porém, o seu coração, a natureza, a essência do adorador, ela está longe de mim, eles estão longe de mim. O culto que eles prestam a mim não me agrada, não chega diante de mim com um cheiro suave. Por quê? Porque nós desenvolvemos técnicas para tentar impressionar a Deus, ao invés de espiritualmente nós chegarmos e tocarmos nas vestes do nosso Salvador, do nosso Senhor, que é a forma espiritual de nos colocarmos diante dele. Veja, também, na verdade aplicada, ele fala, o escritor nos ensina, o comentarista nos ensina que o padrão divino para uma adoração eficaz. Tá? Nós já falamos muitas vezes sobre a questão do padrão, do modelo, do molde, de como nós devemos fazer, quem é que rege, quem é que nos dá as ordens, quem é que nos passa o planejamento de adoração a Deus. Somos nós mesmos? São outros homens? Não. Ele fala de um plano, de um padrão divino. Quer dizer que a adoração, por mais espontânea, por mais grande, por mais rica que ela seja, se ela não obedecer a um padrão divino, se não for conforme a vontade de Deus, não existe validade. Por mais e por melhor que nós nos apresentemos, ou aquilo que apresentamos ao Senhor seja o melhor. Veja, ainda que tudo que nós pensamos seja o melhor para Deus, se não obedecer ao plano de Deus, ao modelo estabelecido por Deus, ele não tem eficácia, quer dizer, não tem efeito, não surte efeito, não vai acontecer aquilo que nós estamos esperando. E o que é que nós esperamos? Primordialmente, o que é que nós esperamos? Qual é o fim que nós desejamos? Que nós sejamos vistos, que nós sejamos agradados ou que Deus seja agradado com as nossas ofertas ou com a nossa adoração. A nossa adoração chegue diante de Deus, e toque o coração de Deus, ou meramente estamos ali fazendo para que outros vejam, para que outros acompanhem. Então são pensamentos que nós estamos analisando. Veja, um padrão divino eficaz. Eficaz é aquilo que tem efeito, que surte o efeito desejado, que aquilo que nós queremos ou pensamos que aconteça, ou que venha a acontecer, ele realmente surta efeito. Aquilo que estamos pensando aconteça. Veja, aquilo que nós planejamos está na mente, mas quando nós colocamos em prática, nós esperamos que aquela nossa prática, ela surta efeito, ela seja eficaz, ela realmente aconteça, ela faça aparecer aquilo que nós estamos esperando. Então, este é o padrão. Quando nós fazemos, ou quando nós estamos dentro de um modelo, ou obedecemos o padrão, o modelo, o planejamento, o molde de Deus, para aquilo que é para Ele, obviamente, como é para Ele, tem que ser feito da forma, do modo, do padrão que Ele, divino, estabeleceu.
nós, obviamente, conseguimos que aquilo que levamos ou prestamos a ele tenha efeito. Porém, para que este efeito ele seja completo, não pode estar em segundo plano. Está na lição, veja, um padrão, uma adoração eficaz. Para que essa adoração eficaz ela aconteça, nós precisamos do quê? Do momento de oração. Não lembro se lemos, se não li, me perdoe. Oremos para que a verdadeira adoração a Deus seja a primazia na vida do cristão. Veja que adorar a Deus tem que ser o quê? Tem que estar em primeiro lugar na minha vida. Tá? E isto é um padrão bíblico. Tá? E nos lembramos sempre do que Mateus está escrito no Evangelho segundo escreveu Mateus. Né? Quando nós buscamos a Deus, adorar a Ele em primeiro lugar, buscamos a Deus e a vontade, cumprir a vontade de Deus, o que acontece? As demais coisas, elas acontecem também. Veja, há uma sequência, há uma consequência, né? Quando buscamos a Deus em espírito e em verdade, aquilo que nos preocupa materialmente falando, tá? Que nós precisamos de imediato, como nós falamos na lição também na Betel não, na CPAD, na Sala dos Adultos, nós falamos sobre isso. Veja, aquilo que nós, às vezes, humanamente julgamos necessário ou importante, ela vem automaticamente a partir do momento em que Deus tem a primazia na nossa vida. Tudo aquilo que vamos fazer, tudo aquilo que vamos falar, tudo aquilo que nós vamos nos empenhar, tem que ter Deus em primeiro lugar. E dentro desta primazia está a adoração a Deus. Os nossos atos devem adorar a Deus, levarem os de fora a adorarem a Deus, os de dentro glorificarem a Deus. E em todos os momentos, como nós veremos aqui, o fundamento, quer dizer, o motivo, o fim de tudo, daquilo que fazemos, tem que ser o quê? Deus ser louvado. Deus ser louvado. Enquanto nós temos, quando tudo o que nós temos aqui, veja, a natureza, quando nós entendemos o espiritual, né, e o físico, quer dizer, o humano ele passa a ter o espiritual, um padrão divino eficaz, e tudo isto está em primazia, está em primeiro lugar, parte primária de tudo que nós vamos fazer. Obviamente nós alcançamos o que nós vamos falar no ponto de número 1. Tá bem? Então vamos lembrar, vamos simplificar. Então a natureza, quer dizer, o fim principal da verdadeira adoração é o quê? É me prostrar diante de Deus espiritualmente, corpo, alma e espírito, tá bem? Não apenas um gestual, né, um dobrar de joelhos físico, mas dentro de tudo que eu vou fazer, tem que estar imbuído do espiritual, obedecendo a um modelo que o próprio Deus estabeleceu para que seja feito. E quando eu fizer assim, ele terá efeito, será feito e terá efeito. Por quê? Porque eu tenho em mente que tudo que eu vou fazer tem que estar em primeiro lugar na minha vida. Para Deus tem que estar em primeiro lugar na minha vida, tá bem? Então eu vou me levantar pela manhã, eu vou me levantar agradecendo a Deus, adorando a Deus. Eu saio, me preparo para o trabalho, eu estou agradecendo a Deus porque eu não tenho forças em mim mesmo para sequer abotoar um botão da minha camisa ou amarrar o cadarço do meu sapato ou o que quer que seja. Eu não tenho forças, eu só estou fazendo porque Deus teve misericórdia da minha vida. Então o que eu estou fazendo? Estou adorando a Deus. Ao tomar o meu café da manhã, eu vou adorar a Deus pela provisão do Senhor que está sobre a mesa. Porque se não fosse o Senhor também eu não teria o que comer, ou o que beber, ou a minha família ser suprida. Então eu adoro a Deus, saio para o trabalho no direcionamento até o meu local de trabalho, eu vou adorando a Deus, pedindo proteção, agradecendo se é um veículo novo, se é um veículo bem usado, ou se estou a pé, mas estou adorando a Deus, porque em tudo eu vejo a permissão de Deus, eu vejo a glória de Deus. Veja, cheguei no trabalho, o que eu vou fazer a Deus? Eu vou agradecer ao Senhor por ter o trabalho, e vou agradecer ao Senhor por estar ali naquele local, ter chegado naquele local. Vou almoçar, quer dizer, tudo o meu dia, as 24 horas do dia, ou
pelo menos pensando nas horas do dia em que eu estarei acordado, eu estarei adorando a Deus, dando primeiro lugar ao Senhor em tudo que eu estou fazendo. Isto é adoração, isto é um culto, eu estou prestando um culto. Vou me deitar, vou dormir, então agradeço a Deus pelo dia, novamente por tudo que aconteceu no dia. Se aconteceu alguma coisa ruim, adorar a Deus, porque apesar das adversidades, Ele cuidou de mim, cuidou da minha família, cuidou da minha casa, cuidou do meu emprego, então eu adoro a Deus em todos os sentidos. Eu adoro a Deus em todos os sentidos, porque, veja, não é somente nas horas boas, nos bons momentos, mas eu tenho que agradecer a Deus em qualquer situação, como está no último tópico da nossa lição, tá bem? Na introdução da lição, nós temos aqui algumas palavras, né, que eu separei, deixei mais ou menos assim. A Bíblia é um livro de adoração, né? Quando nós olhamos para a Bíblia como um todo, ou as Sagradas Escrituras, desde o Gênesis ao Apocalipse, estamos falando do livro dos Salmos, estamos estudando o Saltério, mas quando olhamos para a palavra do Senhor, na sua completude, na sua inteireza, as Sagradas Escrituras, do Gênesis ao Apocalipse, está na lição isto. Nós obtemos o quê? Ou nós vamos até ela para quê? Nós estamos estudando, absorvendo, lendo, para quê? Qual é o nosso propósito? Não é chegar no final do ano e dizer, eu li a Bíblia 795 mil vezes. Não, nós estamos indo até ela, como ela é a primazia, né? Qual é a primazia? É ter, então, a verdadeira adoração. Nós falamos, a segunda lição, é ter a visão da plena adoração. Nós falamos aqui da verdadeira adoração. Agora nós estamos falando da palavra plena, de plenitude, de completo. E qual a questão da visão aqui? Vamos então tentar analisar. Ficaria mais ou menos assim, olha, a visão como compreensão, como entendimento correto. Entendimento correto. Tá? Quer dizer, o entendimento correto do quê? Da plenitude ou da adoração completa. No início da lição eu já falei que o nosso culto ele não é somente feito de louvores, né? Se bem que a parte importante, a fundamental é a pregação da palavra, é nós nos alimentarmos da palavra de Deus, mas ele é completo. Assim como nós olhamos para o sacrifício do Antigo Testamento, nós temos que ver também que no Novo Testamento o nosso culto precisa ser completo. Ser completo. Eu já falei sobre isso várias vezes, não quero ser repetitivo, não quero ser chato, mas veja bem, o comentarista disse que escreveu que nós vamos até a palavra do Senhor para ter uma visão plena, quer dizer, uma visão da plena, quer dizer, da completa adoração a Deus. Né? Já falei que falando da palavra plena, e estamos aqui esmiuçando a questão da visão. Né? É um costume que está tendo agora, né? Pega a visão, da visão. Mas o que é então a visão? A visão é ter um entendimento, uma compreensão correta. Tá? Eu me lembro que eu falei alguma vez sobre ortodoxia, ortopraxia, agora eu não me lembro se é a ortopatia aqui, ou praxis, ou ortopatia, não me lembro. Então não vou colocar aqui na lição, tá? Não vou colocar na lousa. Mas veja, a visão, aqui a questão não é de ver, mas de entender, de compreender corretamente como se enxerga, como você compreende a adoração, a plenitude ou o pleno da adoração. Muitos de nós, ou a maioria de nós, ainda não conseguimos chegar a este entendimento, porque se tivéssemos realmente chegado, nós não estaríamos prestando tantos cultos a Deus aleijados. Está faltando alguma coisa. Vou ser chato de novo. Domingo é o dia do Senhor, onde o povo do Senhor se reúne na casa do Senhor, em torno da palavra do Senhor, para adorar ao Senhor. Mas veja bem, o único momento que se nos pede é vamos colocar aqui, alguns lugares, tá? Não é geral, das 19 horas às 21 horas. Domingo, estou falando do domingo, não estou falando da semana. Então veja, nós temos aqui 120 minutos de adoração. Então, para estar completo o sacrifício aqui dentro, que hora eu preciso chegar? Vamos falar do básico, do simples. O Senhor Deus sempre falou do básico, do simples. Então, eu tenho que chegar aqui pelo menos
umas 18h30, porque é domingo. Ora, domingo a maioria não trabalha, tá bem? E às 20 horas terminou, mas eu vou aqui para a parte da comunhão com os meus irmãos, tá bem? Tem pessoas que ficam aí constantemente olhando para o relógio e não vê a hora do pastor dar a bênção apostólica para ele sumir para dentro de casa e ir fazer. Então vamos lá, o que é uma visão plena, uma compreensão plena? Eu tenho que ter um entendimento já do horário. Então não adianta, se o culto começa às 19, veja, eu estou o dia todo, vamos dizer assim, né, em casa, mas já desde amanhã, ao invés de eu estar na escola bíblica, eu estou em outro lugar, estou fazendo outra coisa. Então eu torro, né, praticamente aqui 2/3 do domingo em si com os meus desejos. Irmão Maurício, mas é domingo, é meu dia de folga, é isto, é aquilo outro, compreensível? Lógico. Porém, eu tenho que me lembrar que este dia eu separei para o Senhor. Tá? E mesmo que dentro do separar para o Senhor, então eu vou cumprir as minhas obrigações nas primeiras horas do domingo e depois, até o horário do culto, o que eu vou fazer? Eu vou estar em comunhão com a família, com os amigos, que seja. Mas eu tenho que me lembrar que eu tenho uma segunda parte de adoração, da adoração a Deus neste dia, que vai começar às 19 horas, então o que eu vou ter que fazer? Eu vou chegar em casa um pouco mais cedo, ou, sei lá, terminar o que eu estou fazendo um pouco mais cedo, vou descansar, né? Depois vou fazer o meu asseio para eu ir cultuar a Deus. Tá bem? É diferente daquele que passa da hora, perde a hora envolvido com as coisas de fora e depois chega esbaforido às 19h15, às 19h20, às 19h30, tá bem? Quer dizer, já não temos mais a visão, uma compreensão. Veja que eu estou só falando da hora, tá? Do momento do culto, do tempo, humanamente falando, que nós temos para cultuar das 19 às 21 horas. Não estou falando de coisa espiritual, não estou falando de algo absurdo, estou falando apenas de um momento. E nós não conseguimos. E, às vezes, alguns de nós saem ainda antes da bênção apostólica. Veja, eu estou falando de ser abençoado. É o momento em que o líder da igreja, que o pastor da igreja, que o homem ou a mulher que Deus separou, tá? São por muitas denominações que houve. Então eu não posso estar dentro único exclusivamente. Aqui eu não estou para dar também a minha opinião, o meu pataco, meu pitaco, vamos dizer assim, na forma de adoração dos outros. Então vamos lá, o irmão, a irmã, ele vai impetrar o reverendo, o bispo, o pastor, o missionário, ele vai impetrar a bênção apostólica. Veja, meu irmão, ele está te abençoando. E nós simplesmente fugimos deste momento, tá? Deu o amém da palavra, estilinga, espera a primeira, já se posiciona estrategicamente da primeira porta de saída e não dá tempo para mais nada, não quer ouvir os avisos, não quer ouvir isso ou aquilo, e acaba até perdendo a bênção apostólica. Veja, eu estou falando de coisas simples, de coisas fáceis de resolver. Mas quando nós temos a visão, quer dizer, a compreensão completa, um entendimento pleno, completo do que é adoração, eu vou enxergar, eu vou ver as coisas, agora eu volto, né, na questão do entendimento, de uma maneira diferente. E vou passar a valorizar cada minuto na presença de Deus. Tá? Agora eu vou falar do minuto, não só no domingo, das 19 às 21 horas. Eu estou falando da semana toda, do ano inteiro. Quer dizer, eu vou passar vamos ligar já ao ponto de número 1 da lição. Veja, eu vou ligar tudo isto aqui a quê? Primeiro, veja, ponto de número 1, bom é adorar ao Senhor. Então, quando eu tenho uma visão plena, com uma compreensão completa, um entendimento completo daquilo que eu devo fazer ou deve estar diante de Deus, este vai ser o quê? O meu prazer. Está aqui o ponto de número 1. Qual era o prazer do salmista no Salmo 122? Qual era o seu prazer? Qual era a sua satisfação? Qual era a sua alegria? Era estar na casa do Senhor. A partir do momento que temos esta compreensão, a visão plena da adoração, estar na casa de Deus não é uma obrigação propriamente dita. Tá? Na questão de que eu sou obrigado a fazer. Não, vamos fazê-lo
por prazer, por satisfação, por alegria. Estar na casa do Senhor vai ser para nós um momento de alegria. E até poderíamos desejar, como desejou o salmista, dizendo assim, antes um dia na casa do Senhor. Outra hora ele diz, antes na porta da casa do Senhor, preferiria eu estar um dia na porta da casa do Senhor. No mesmo salmo, ele vai dizer um dia na presença de Deus do que estar dentro das tendas da impiedade. Olha que entendimento maravilhoso. E quando falaram para ele, vamos para a igreja, salmista, ele disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Veja, que estar na igreja será um prazer, não é um peso, não é ficar, meu Deus do céu, agora tem que parar tudo gostoso que eu estou fazendo aqui para ir para a igreja e tal. Veja, não, ele simplesmente já acorda pela manhã, já prazeroso, na expectativa do que Deus vai fazer à noite. Alguns cultos começam às 18 horas, outros começam às 17. Eu não estou falando de tempo, de horário, de cronos, eu estou falando de tempo na presença de Deus, de estar diante de Deus, independente de qual seja a hora no meu relógio. Veja, então a questão aqui, quando nós temos essa compreensão, enxergamos corretamente o que é adorar plenamente, ou completamente, ou de todas as maneiras, isso será o nosso prazer, porque era o prazer do salmista. Por que era um prazer? Veja a compreensão, veja a visão completa, veja o entendimento, a compreensão completa disto. Veja, o seu prazer. Por que era o prazer? Por que era a satisfação? Porque ele estaria mais perto de Deus. Veja, não por causa do lugar em si, não por causa das quatro paredes, tá bem? Mas é essencial também as quatro paredes. Nós precisamos estar na casa do Senhor. Vou repetir o que eu tenho dito todas as vezes. Temos casa para beber, o apóstolo Paulo disse, temos casa para comer, temos casa para dormir, por que não vamos ter a casa para adorar ao Senhor? E precisamos, aleluia, estarmos na presença de Deus na sua casa. Mas o entendimento pleno me leva a quê? Porque, primeiro, veja, ele e Deus. Apesar de estarmos num ambiente coletivo, mas aquele momento, ele é propício para eu e Deus. Estar mais próximo, ele estaria mais perto de Deus. É aquele momento que eu tenho que entender que o que está no entorno de mim, dentro do ambiente, não é que quase não interessa, mas haverão momentos em que eu terei a sensação de que sou eu e Deus, Deus e eu. É aquele momento do a sós, estando no meio de uma multidão ou de um pequeno rebanho, mas eu teria aquele momento especial entre Deus e eu. Deus vai falar comigo, eu agradecerei a Deus, cultuarei a Deus, estarei na presença de Deus. Então vejam bem, quando nós temos o primeiro lugar, aquilo que Deus está em primeiro lugar na nossa vida, e nós temos esta compreensão, este entendimento, isto será para nós um prazer, será uma satisfação, uma alegria. Por quê? Porque é o momento de eu estar com Deus, apesar da igreja estar reunida, o coletivo estar reunido, e eu tenho o momento eu e Deus, Deus e eu, nós teremos ali dentro, e a alegria também de estar em comunhão com os meus irmãos, porque estar em comunhão com meus irmãos, o coletivo estaria mais perto, o salmista estaria mais perto de Deus. Olha que entendimento maravilhoso. Mas alguém pode dizer, mas eu preciso estar na igreja? Veja, 24 horas por dia não, mas existem dias específicos e horários específicos para nós nos encontrarmos coletivamente, para nós buscarmos a Deus em conjunto. Chama-se assembleia, chama-se aquela reunião, aquele ajuntamento santo, aquele coletivo santo em que os irmãos estão todos adorando a Deus no mesmo ambiente, tá bem? Porém, o ambiente, ele é suplantado pelo meu coração, pela minha verdadeira adoração. Então pode ser um ambiente grande, ou até alguns imensos, existem ambientes menores, né, com um coletivo menor, porém, é naquele momento em que eu me colocarei, eu sei que eu terei ali dentro um a sós com Deus. Um determinado irmão uma vez olhou para mim e disse assim, tal lugar não nos comporta. Eu disse, por quê? Ele falou, porque nós chegamos a isso ele falando, eu não tenho nada a ver, ele falando assim, nós chegamos a um grau de entendimento, de conhecimento da palavra, que aquele lugar, ele se referia ao bairro, ao tamanho da igreja, não comportava. Eu disse a ele, diga por si mesmo.
por mim, eu não acho isso. Por quê? Cristo está lá? Sim. Falei, se cabe Cristo, por que não cabe a mim? Quando eu conseguirei chegar sequer, né, sequer a um tornozelo de Cristo? Então, nós pensamos nessa questão, veja, ele vai dizer, ele estaria no ponto 1, bom é adorar ao Senhor. Ele sabia que era momento, apesar do coletivo, do ambiente ser de coletividade, toda a congregação reunida, ele estaria mais perto de Deus. Veja que eu cortei o caminho aqui. Ele, Deus, eu, Deus, você e Deus. É o momento de nós, apesar de estarmos em conjunto, mas também de termos ali orações com Deus. É aquela hora que nós ouvimos a palavra e dizemos, fala, Deus. Fala comigo, Senhor. Qual é a tua vontade? Eu quero ouvir a tua voz. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Eu quero ouvir a tua voz. Esqueci o restante, mas já vamos continuar cantando. Cantar, porque não somos cantores, né? Eu quero ouvir a tua voz. É um momento de a sós com Deus, por isso é um prazer. Qual é o filho que não tem? A não ser que seja um filho desnaturado, mas todo filho tem aquele prazer de estar perto de seus pais, de estar junto com os seus pais. Eu me lembro que desde a mais tenra idade, desde o momento em que eu consigo me lembrar, meu pai ia sair de casa e eu falava, deixa eu ir com você. Não, mas toda vez que ele saía, eu pedia para ir com ele. A maioria das vezes ele disse não. Tá bom, mas algumas vezes eu fui. E era uma alegria, sabe, aquele prazer de estar com o meu pai, das pessoas me verem com o meu pai, ou de eu estar nos lugares que ele frequentava. E quando alguém perguntava, e esse aí, quem é? Esse aqui é o meu mais velho, é o meu filho mais velho, é o meu filho, qual seja a posição de nascimento do filho. Mas aquele prazer das pessoas perguntarem para o meu pai e dizer, quem é ele? O finado meu pai era motorista de ônibus, e algumas vezes ele me levou com ele, e era um horário muito tarde, eu acabava dormindo no banco do ônibus, nos assentos próximos a ele ali do banco, né? E um dia uma mulher perguntou, esqueceram um menino, ele automaticamente, já virou para trás, isso minha mãe contava, ele contou, ele automaticamente virou, disse, não, ninguém esqueceu não, esse aí é meu. Que coisa maravilhosa. Agora imagina alguém encostar em você, sabe? Essa ligação, você e o Pai Eterno, Pai Celestial, Deus, alguém encostar em você e dizer, opa, esse aí não, esse é meu. Imagina se um momento entre pai e filhos aqui na Terra é tão importante, é tão gostoso, é tão satisfatório, prazeroso, alegre. O que será? Quando Deus, alguém vai tocar em nós, ou o inimigo, ou o mundo, ele vai dizer, opa, deixa aí, não, esse é meu. É meu filho, ele é meu filho. Então veja, mas apesar de tudo isso, nós temos também na lição que é o quê? É uma responsabilidade. Tá? Nós estamos ainda no ponto 1.1, afinal, o que é adoração? Então, o que é adoração? Então, nós temos aqui a natureza da adoração, nós compreendemos o que é adorar a Deus completamente, né? E também, o que é que isto nos traz? Apesar das implicações e benfeitorias que ela traz também consigo responsabilidades. Porque nós temos que nos lembrar que somos representantes do Senhor na face da terra, somos representantes do Senhor. Então nós precisamos ter em vista que tudo que nós fazemos, assim como quando a pessoa foi falar para o meu pai que haviam esquecido uma criança no banco do ônibus, e ele disse, é meu, não encoste, é meu. Nós temos a responsabilidade também de saber que somos dele. E como somos dele, nós precisamos representá-lo. Nós precisamos, em todas as nossas atitudes, atos, em tudo que nós vamos fazer, nós precisamos mostrar que somos, que pertencemos a ele. Então, o que acontece? É neste momento que vem ou a adoração a Deus, ou o vitupério do nome de Deus. Vou passar dali. As professoras ficavam bravas quando a gente fazia isso na escola. As professoras, um abraço, se houver alguém, professor, nós estamos falando de professores de escola dominical, mas se houver algum professor aí da rede pública, da rede estadual, de ensino, muito obrigado e meus parabéns pelo excelente trabalho que vocês fazem. Então, nós temos que ver que, de tudo que nós fazemos, dentro desta compreensão,
nós temos que pensar, estamos trazendo adoração a Deus ou estamos envergonhando o nome de Deus? Estão glorificando a Deus ou estão zombando do nosso Deus? Então, é aí a responsabilidade. Essa responsabilidade de nós externarmos atitudes, comportamentos que louvam, que exaltam ao Senhor nosso Deus. Tá bem? Ponto de número 1, 2, somos convocados à oração. Veja que não está sendo pedido, tá? Principalmente aqui no Brasil, não há obrigatoriedade do serviço militar para mulheres, mas os homens há uma obrigação. A partir dos 18 anos, antes de completar os 18 anos, nós nos apresentamos ao serviço militar. Ou servimos, ou vamos para o tiro de guerra, ou somos dispensados por excesso de contingente. Tá bem? Quando a cidade tem mais jovens do sexo masculino do que é necessário para aquele ano, os outros são dispensados, alguns são escolhidos para servir. Tá bem? Então veja que é uma convocação. Se o jovem não se apresenta, ele passa a ser procurado, porque ele está deixando. E mesmo que ele não seja encontrado, quando ele for buscar, procurar, receber alguma coisa, vai se pedir os seus documentos, dentre eles a dispensa militar ou, como nós chamamos, a reservista, grossamente chamamos, a reservista ou documento que prove que ele serviu ou que ele prestou, ou que pelo menos ele se alistou. Não tendo, ele vai sofrer as sanções por causa disso. É por isso que chama convocação, não é um pedido. E a convocação no Brasil é obrigatória, e tem que ser mesmo, porque é algo que traz coisas excelentes para a vida dos jovens, tá bem? Tá em todos os sentidos, você vai aprender uma outra noção, uma outra visão das coisas, tá bem? Então nós falamos da convocação. Quando falamos de convocação, de chamamento, da obrigatoriedade, no caso do serviço militar, nós vamos falar que servir ao Senhor, adorar ao Senhor, é um ato de sujeição. Tá? São palavras que assustam algumas pessoas, né, nos dias de hoje, tanto homens quanto mulheres. Não são só as mulheres que se assustam, né, por causa do século XXI, dos vários sofismas, dos vários, vamos dizer assim, das várias ideologias que estão sendo trazidas para a destruição, infelizmente, da mente, principalmente do psique do ser humano. Então nós vemos aqui um ato de sujeição, isto é para homens e mulheres, nós estamos falando a jovens, né, dirigido ao Senhor por um coração íntegro. Então quando temos a compreensão correta, nós vamos ao Senhor também de uma forma correta, sujeitando-vos e também o quê? Um coração completo. Tá? Vamos voltar à questão de novo. Veja, vai estar diante de Deus toda a minha natureza. Nós estamos falando sempre sobre isso, porque quando a pessoa não é transformada, mais horas, menos horas, ela vai apresentar o seu verdadeiro eu, a sua verdadeira natureza, né? E vai, infelizmente, Abel pagou por isso quando Caim mostrou quem ele era verdadeiramente. Quando nós não temos esta transformação de Deus e aprendemos a nos sujeitarmos à vontade do Senhor e irmos a Ele com a nossa natureza completa, um coração íntegro, corpo, alma e espírito, nós vamos servi-lo pela metade, ou às vezes até um terço daquilo que deveríamos entregar, corpo, alma e espírito. Um terço, ou é só o corpo, se for só o corpo, não dá para ser alma e espírito. Não dá para servir ao Senhor em espírito se não for em espírito e em verdade. Então, muitas vezes, este coração aqui, ele é só aparência. Quer dizer, é o corpo. Está só o corpo diante de Deus. Mas o restante, o integral, o homem integral, não está. Porque estão faltando aí 2/3, né? Alma e espírito. Vamos dividir em 3, então, né? Em 3, vamos de novo brincar aqui com matemática. Vamos dividir em 3, 1, 2, 3. Tá bom? Então, se você, o homem completo, são 3/3. Ou um inteiro. Quando nós dividimos por 3, 3 dividido por 3, 3 vezes 1, 3. Beleza. Mas, se você apresenta só o corpo, só o invólucro, só tem aparência de crente, você está com 1/3 somente. 1 dividido por 3. Tá? Você só tem uma parte de 3 partes que você deveria apresentar.
tá bem? E não tem como apresentar espírito e alma se o corpo não estiver transformado. O homem, a partir do momento em que ele é transformado internamente, o Senhor regenera, já falamos sobre isso, o Senhor transforma, nos dá uma nova natureza. Obviamente, essas duas partes internas, elas vão operar a parte externa. Tudo aquilo que eu sou por dentro virá para fora. E isto vai no ponto de número 1.3, falar sobre o quê? Está aqui, né? 1.2, só tem 2, eu inventei mais 1.3, não, 1.2. Somos também convocados a quê? A submissão, embaixo de alguma coisa, né? Ou então embaixo de uma missão. Nós estaremos sob uma missão, nós estaremos sendo direcionados pela vontade do Senhor, pelo padrão divino, tá bem? Para não ficar assustado com a palavra submissão, é estar debaixo de um padrão divino, é agirmos, é vivermos, é nos comportarmos debaixo de um padrão divino, tá bem? Submissão. Mas tudo isto vai vir lá do princípio, a partir do momento em que eu tenho o entendimento correto, tá? O entendimento correto, a compreensão correta, como eu devo agir, como eu devo enxergar, tá bem? Então, veja, aí a partir do momento será a minha satisfação, porque é um momento em que eu e Deus, apesar de estarmos no ambiente coletivo, na casa do Senhor, é eu e Deus, e eu e os meus irmãos, toda a família diante do Senhor, e eu vou entender isto como uma responsabilidade também prazerosa, né? Eu me lembrei da frase da filha do imperador, lá do filme Gladiador, né? Ele disse para a filha dele: finja que eu sou um bom pai e que você é uma ótima filha. Por causa do costume, do modo de vida que eles tinham. Mas ela simplesmente diz o quê para o pai dela? Será um fingir prazeroso. Isto lá na situação. A nossa não existe fingimento. O amor seja não fingido, não pode existir. É que eu lembrei dessa frase. Veja, não será uma mera obrigação, mas um prazer, uma satisfação estar na casa do Senhor, porque lá eu terei, além do coletivo, eu terei um relacionamento pessoal, um momento pessoal com Deus na casa dele. E isto passa a ser uma responsabilidade, porque, como diz as músicas que nós cantamos, o que você prefere? Aí o conjunto completa: eu vou adorar a Deus, acho que é mais ou menos isso, né? Ao invés, murmura ou canta? É o momento. Porém, nós só vamos conseguir chegar ao momento da adoração, ao invés da murmuração, a partir do momento em que nos sujeitamos e o nosso coração está completo diante de Deus. Aí sim estaremos debaixo do padrão divino, estaremos submissos, estaremos sob a missão, ou debaixo de uma missão, que é o quê? Obedecer ao padrão divino eficaz. Qual é o padrão eficaz? É fazer tudo conforme a vontade de Deus. Ponto de número 2 está aqui. Vamos para a lição. A verdadeira adoração. E nós vemos que aqui vamos voltar a falar da essência, da natureza, do fundamento. Veja que ele diz: o fundamental motivo da nossa vida é o quê? Adorar a Deus. E eu estava me lembrando, às vezes as pessoas até acham ruim, mas veja, está aqui diante de mim um livro, né, chama Breve Catecismo de Westminster. Veja, em outras denominações, em outras visões. Tá? Nós estamos trazendo só para a questão de mostrar que a doutrina bíblica, ela é uma só. Veja, qual é o fim principal do homem? Resposta: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então vamos lá. Qual o fundamental? Qual é o fim? Vimos ali, qual é o fim principal do homem? Então vemos. Qual é o fundamento, ou o fundamental, o principal motivo da nossa vida? É o quê? Adorar a Deus, estava ali, adorar a Deus. Eu não sei por que eles pegam tanto no nosso pé. Adorar a Deus e fazer o quê? Experimentá-lo. Voltamos ao prazer, a satisfação, a alegria. Nos alegrarmos somente nele. Tá bem? Veja que o salmista, no ponto 2.1, está escrito assim: adoração segundo o padrão bíblico. Voltamos aqui novamente. Ele diz aqui: considerar quais implicações, daqueles já estou nos 3. A verdadeira adoração, fundamental da nossa vida. Adorar o único, veja, adorar o único e soberano Deus. Aqui o encanto é de atração mesmo. Quando ele experimentou, ele foi atraído por Deus. E esta atração
quando chama a sua atenção, leva ele a dispensar, porque Deus passa a ser suficiente em sua vida. Tá? Quando algo é suficiente para nós, o que é que nós falamos? Muito obrigado, seja um alimento, estou satisfeito. Foi suficiente, do que eu me alimentei foi o suficiente para a próxima hora de refeição, seja o que for. Quando nós temos algo que nos preenche completamente, que é suficiente, nós deixamos as demais ofertas de lado. Seja, podem ser bonitas, grandes, ricas, de boa aparência, pode ser o que for. Mas veja, a partir do momento em que ele experimentou este encanto, ou um enorme encanto, esta atração maravilhosa que Cristo aplica sobre nós, ou que a visão da sua glória, ou a visão da plena adoração, que maravilha! Nós passamos o quê? Nós passamos a adorar a Deus único exclusivamente e também diante dele, estar diante dele é suficiente. Veja que está ali. E acho que tem pessoas que ficam, mas fala tal coisa, deixa falar, só vamos mostrar que é a mesma coisa, tá? Agora, só porque foi esse que escreveu, foi aquele, essa placa ou a outra, ora, irmãos, nós precisamos aprender a estar na presença de Deus. Então, veja, começamos o ponto de número 2 com o fundamental motivo da nossa vida. Qual é? Adorar a Deus e gozá-lo, quer dizer, nos alegrarmos, estar diante dele, ser suficiente, ele é a nossa alegria, ele é o nosso encanto, é aquele que nos atraiu e nos satisfez completamente, e esta é a experiência que o salmista tem. Ele experimentou uma enorme atração, ele foi encantado, atraído, tá bem? É aquela visão arrebatadora, você não consegue olhar para os lados, você só tem olhos, você só tem visão para aquele maravilhoso que está diante de você. E quem é o maravilhoso? Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Jesus Cristo de Nazaré. Jesus. Tá bom? Vamos para o ponto 2.2, para nós, o nosso tempo está se esgotando. Ponto 2.2, ele vai dizer aqui. Ponto 2.1, primeiro, né, nós já acabamos de falar, a adoração segundo o padrão bíblico. Né? Acabamos de falar aqui que ele experimenta este encanto, esta atração. O ponto 2.2 diz assim, o salmo de convite, que é um salmo de convite, mas um convite a quê? Já falei sobre convites de aniversário, de casamentos, de bodas, disso, daquilo. Tudo que vai precisar está já pré-estabelecido no convite, você está sabendo, tá? Deu o traje que vai ser usado, se os noivos só vão receber ou recepcionar os convivas, os convidados na instituição, na igreja ou no salão, o que quer que seja, e dali eles vão embora, não vai haver nenhum tipo de cerimônia, nenhum tipo de confraternização. Se houver, qual vai ser a vestimenta necessária? Vamos nos lembrar das bodas do Cordeiro. Mas também neste convite está o quê? A questão de nos prostrarmos diante do Senhor. Tá bem? A partir do momento em que ele experimenta, ele é atraído, veja, que tem que acontecer alguma coisa na nossa vida. Daniel cai de joelhos. Daniel perde os sentidos. Tá? Paulo se prostra em terra, perde a visão. Quer dizer, tem que acontecer alguma coisa quando nós somos atraídos a Cristo Jesus, ao Senhor nosso Deus. Quer dizer, ele se abaixa diante do Senhor. Isso aqui não é um mero genuflexo, já falei sobre isso bastante ali. Não é um ato físico, mas alguma transformação, algo extraordinário tem que ocorrer na minha vida ao momento, né, em que eu experimento esta atração em Cristo. Veja que após a atração existe um prostrar-se. Tá? E nós já falamos muitas vezes aí nessa aula que não é somente você se ajoelhar ao chão. Não, vai muito além. Esse prostrar-se, ele tem que vir de dentro. Quem és tu, Senhor? Quem és, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Veja que sem conhecer, só por ouvir a voz, Paulo diz Senhor. O outro, por causa de uma revelação que Cristo faz a ele diz Rei meu e Deus meu. Se eu te falei de uma coisa, mais bem-aventurado é quem não viu e creu. Quer dizer, nós vamos ver que tem que acontecer alguma coisa, precisa acontecer alguma coisa na nossa vida. Tá? E este aqui, se inclinar diante do Senhor, se prostrar, se submeter, se sujeitar ao Senhor, não vem de um ato físico, tá? Não é externo, é interno. Tá bem? Agora, nesse
E quando falamos de tudo isso, nós vamos nos lembrar que somos o quê? Servos, que fomos transformados, tal coração tem que ser, eu falei isto. E quando falamos de submissão, tem que ser totalmente, tá? Nós expomos aqui também, debaixo da soberana vontade de Deus, debaixo da soberana vontade de Deus, debaixo do soberano padrão de Deus para adoração, dele mesmo. Adoração é a ele, foi ele quem estabeleceu. Tá bem? Vamos para o último ponto 3, ponto número 3, a graça da adoração, né? Nós falamos no ponto a graça da adoração. Estourou o meu tempo. Você podia ficar em silêncio. Não. Quer ver ele ficar em silêncio? Vamos fazê-lo ficar em silêncio. Pronto, ficou em silêncio. Já entendi o que você quer. Tá bom? Então nós falamos aqui, a graça da adoração. Ponto de número 3. Ponto de número 3. Começamos pelas implicações de adorarmos a Deus em espírito e em verdade. Capítulo 4 do Evangelho de João. Tá bem? Primeira coisa que nós aprendemos. Implicações e benfeitorias da adoração. Quer dizer que, veja, apesar das responsabilidades, nós temos também o quê? Alguns direitos, vamos chamar assim. Não é direito de merecer, não. Mas também o Senhor, ele vai satisfazer o que o Senhor Jesus Cristo disse, o Senhor satisfará, o Salmo de número 37 diz que o Senhor satisfará o desejo do nosso coração. Então vamos lá, quais são as implicações? O que vem acontecer na nossa vida mediante a adoração verdadeira, a plena adoração, ao prostrar-se espiritualmente, obedecendo um padrão divino. 3.1. Veja que tem implicações e tem benfeitorias. A adoração traz isso para a nossa vida. Traz isso para a nossa vida. Quando nós servimos a Deus, o nosso viver é coerente com a vontade de Deus. Quando nossas atitudes, a nossa adoração, ela é coerente, ela está dentro do plano divino, eficaz. Veja, ela traz também benfeitorias, implicações boas. Implicações boas. A primeira nós temos no ponto 3.1. Jovem, adore ao Senhor com todas as suas forças. Por quê? Quando o jovem, ou quando o crente em si, ele adora ao Senhor, ele tem a sua vida, aqui no caso a mocidade, renovada. Tá? Veja que nós estamos falando de uma coisa. Depois nós vamos falar da força. A sua mocidade. Tá bem? Todas aquelas características. Olhou-se para Moisés 120 anos. Olhou-se para Josué, para Caleb. Caleb falou, olha, eu tenho 80 anos, mas eu ainda arranco da espada e eu posso tomar a terra que Moisés me jurou. Moisés falou para mim. Josué disse, então, meu amigo, vá lá e tome a terra, é sua. Ele foi 80 anos. Tá? Moisés, a Bíblia fala que aos 120 anos, Moisés tinha o mesmo vigor. E Moisés, nem a sua vista se escureceu. Sabe? Isso, quando nós lembramos de Isaías, né, que correrão sem se cansar, sem fatigar onde andar. Vamos lembrar do hino, né? Correrão sem se cansar, sem fatigar onde andar. Correrão sem se cansar, sem fatigar onde andar. Correrão sem se cansar, até no céu chegar. Então veja, então nós temos aqui, primeiro, as nossas energias internas, elas são renovadas constantemente quando adoramos a Deus, sabe? Quando adoramos a Deus. E estes homens chegaram a idades esplêndidas, 120, Josué, Caleb, aos 80 anos, também estão ali agora tomando posse da terra, ainda têm as suas forças. Veja, é um benefício. Aquele cansaço natural da idade, ele pode chegar? Pode, mas ele chegará com menos efeito destrutivo na vida do adorador. É por isso que nós vemos aí irmãos longevos, octogenários, e que ainda produzem, que ainda estão diante de Deus, que estão adorando a Deus. Alguns até trabalham, dirigem. Eu tenho um grande amigo meu, o pastor Francisco, aos 80 e tantos anos, hoje um pouco mais, mas sempre dirigindo, trabalhando, pregando, chegando cedo, primeiro que todos na oração.
né? Um abraço à família do pastor Francisco Lima, meu amigo, espero que esteja melhor, um pai para nós. Veja, mas até quando ele pôde, ele sempre era o primeiro, até primeiro do que nós, chegava até primeiro do que, às vezes a gente era surpreendido ao chegar à congregação, à igreja, e o pastor Francisco já está lá de joelho, tá bom? Eu vou citar o nome porque é meu amigo, eu acredito que eu posso. E é um grande homem de Deus, um grande pastor. Veja outra implicação, outra benfeitoria na vida do adorador. Aqui, a questão de fazer a diferença. Quando nós estamos na presença de Deus, obrigatoriamente, às vezes até mesmo sem nós forçarmos, se nota a diferença, fazemos a diferença. E quando não, assim, nós precisamos fazer a diferença. E às vezes o simples fato da presença de um adorador, de um adorador, a simples presença, ele chegou, já muda o ambiente, porque ele nunca chega sozinho. Outra implicação, outra benfeitoria é Deus estar constantemente conosco. Então veja que o verdadeiro adorador, a implicação, outra benfeitoria, é onde ele chega, ele faz a diferença. Ele faz a diferença. E esperamos que seja, quando estamos falando do verdadeiro, obviamente as diferenças são as melhores possíveis. As diferenças que um verdadeiro adorador, ele faz. Tá? É forçoso o ambiente. Assim como era forçoso o ambiente mudar quando Cristo chega. Veja, é forçoso as trevas sair quando chega a luz. Ela é forçada. Mesmo que ela resista, ela é forçada. Ela tem que sair. Porque a luz chegou. Então, onde Jesus chegava, onde Jesus mora, assim, não há tristeza. E a gente vai se lembrar, né? Onde Jesus mora, não há dor. Tudo é mudado. Assim também o verdadeiro adorador. Onde o jovem verdadeiramente adorador, onde o irmão, a irmã, o pastor, o superintendente, o professor, ele chega, ele faz a diferença. Às vezes até sem abrir a boca ele faz a diferença. Em alguns casos é melhor que não abra. Veja, outro benefício também, outra benfeitoria, outra implicação na vida do verdadeiro adorador. Ele recebe forças. Veja que aqui ele é renovado. Aqui ele vai receber forças para quê? Para vencer os inimigos do homem moderno. Né? Porque nós já falamos N vezes, tá? Os inimigos do homem, a carne, o mundo e o diabo, são os três principais. Mas nós temos hoje um dos grandes inimigos, tá? A internet, quando nós fazemos uso de maneira incoerente, fora do padrão de vida. Tá bem? Então, esta força, veja, eles fazem a diferença e eles têm mais força para encarar e resistir. Encarar e resistir quem? Os inimigos do homem. Sempre nos lembrando que os nossos inimigos não são físicos, são espirituais. Tá? E este campo pantanoso, né, que nós temos aqui das mídias, eles são muito, é uma areia movediça, e precisamos tomar cuidado. E esta força que nós recebemos ao adorar a Deus em espírito e em verdade, ela vem para nos não só encorajar, mas nos dar aí a resistência necessária para encarar e resistir os nossos inimigos, ou inimigos do homem moderno. Tá? Nós falamos sobre isso no trimestre passado, né? As antigas heresias com uma roupagem nova, dá essa impressão de ser novo. 3.2, último ponto, Deus prova os verdadeiros adoradores. Tá? Deus procura, perdão, é que eu falei sobre Deus provando na aula passada, na aula da CGADB, ou da CGADB, perdão, da CPAD, Sala dos Adultos. Então, Deus procura os verdadeiros adoradores, tá bem? Então, adorar é dar louvor, honra e glória. Tá, ponto de número 1. Como conhecemos os verdadeiros adoradores? O verdadeiro adorador, ele faz isto, ele adora, ou ele dá graças a Deus em qualquer situação. Ele não é um crente conveniente, ele só não faz as coisas quando convém, ou quando tudo está bem. Independente da situação, o verdadeiro adorador, ele rende graças a Deus. Vamos nos lembrar de Jó, vamos nos lembrar de Abacuque, ainda que, né? Vamos nos lembrar ainda que, para te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Então, veja, a situação aqui independe na vida do adorador. O prato está cheio, ele adora. O prato está vazio, ele adora. A roupa é suficiente para esquentar, para aquentar.
no frio, ele adora, se não ele adora do mesmo jeito. Veja que não há conveniência. Não há conveniência. E como nós podemos esclarecer aqui a questão de conveniência? Veja, eles começaram nos postos de gasolina. Então, posto de gasolina aqui, qual é a essência de um posto de gasolina? Fornecer combustível. Tá? Os 3 tipos, 4 tipos, não sei. Se é carro movido a GLP, a gasolina, a diesel, ao álcool, não sei. Porém, dependendo do horário que a pessoa, os outros comércios estavam fechados. Então, o que foi conveniente? Vamos deixar algumas coisinhas aqui para quem vier abastecer, ele tenha, se for demorado, vai lavar o carro, vai trocar o óleo do motor, vai isto, vai aquilo. Ele vai ter um cantinho ali para sentar, para tomar o seu refrigerante, a sua água, o seu cafezinho, né? Confraternizar com a família ou com quem está com ele no transporte até o serviço ficar pronto. Isto é conveniente. O cristão conveniente, ele é assim também. Veja, quando a natureza, a essência dele é de um adorador, o fim principal é glorificar e adorar a Deus. Já o conveniente, ele tem que ter alguma coisa a mais, algo que o satisfaça. É por isso que nós vemos tantas coisas hoje, vamos dizer assim, atrelado ao templo, né? Ou até mesmo ali à frente do templo, dentro do templo. Você vai ver coisas que não precisava ter, não faz parte da adoração, mas é conveniente porque alguns cristãos não transformados, eles precisam desse tipo de coisa, tá bem? Mas o verdadeiro adorador, o que ele faz? Ele adora a Deus em qualquer situação. Tá bem? Ele adora a Deus sentado num banco acolchoado e ele adora a Deus sentado aí, sei lá, num tamburete, como diz o nordestino, naqueles banquinhos de madeira, não interessa. O que importa para ele é adorar a Deus. Tá? Qual a outra característica? Deus procura os verdadeiros adoradores. Quando ele adora, ele está demonstrando, ele quer ensinar aos outros que ele está adorando não somente a Deus, ele está adorando ao único. Quando nós usamos a palavra única, nós estamos falando que só existe um, único, só existe um. Então, Deus verdadeiro só existe um. Então, quando nós estamos adorando diante da humanidade, nós estamos demonstrando que a nossa adoração ela tem um destino. Quem? Deus, mas não um Deus qualquer. Não Deus genérico como se usa hoje, mas ao único e verdadeiro Deus, ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, tá? A Yahvé, o Senhor dos exércitos. Então nós estamos, quando adoramos a Deus, veja, o verdadeiro adorador, ele faz questão de falar, veja, não é a qualquer Deus, mas ao único Deus, tá bem? O verdadeiro adorador, ele não negligencia a verdadeira adoração, sabe? Ele não é negligente, ele não é... Tem uma palavra que eu gosto de usar e já vou lembrar. E nós falamos de negligenciar a verdadeira adoração. E nós já vimos qual a verdadeira adoração, tá bem? Ela tem que obedecer o plano divino, ela tem que ser a primazia, nós precisamos ter o entendimento correto, nós vamos adorar a Deus, e em conjunto, ou pessoalmente dentro do templo, temos como responsabilidade, estamos sujeitos, temos um coração íntegro, submisso, quer dizer, nós não deixamos passar desapercebido qualquer parte do culto. Então, o verdadeiro adorador, ele vai prezar por isso, para não ser um displicente, um dormente na presença de Deus. Pelo contrário, ele vai satisfazer tudo o que o plano divino exige, tudo o que o padrão divino exige, tudo que o modelo exige, tudo que faz, sabe, para que a sua verdadeira adoração, ele não sendo negligente, a sua adoração terá eficácia, terá efeito. Tá bem? Então, nós vimos aqui as implicações do ponto 3, né? A graça da adoração, Nós vimos as implicações da adoração, né? O que é implicação. Nós vimos as implicações em si, né? A mocidade renovada, estamos falando de jovem. O jovem, a outra implicação é o jovem onde ele chega, ele faz a diferença para melhor. A sua força é renovada para encarar e resistir aos inimigos da modernidade, principalmente os pratos que é oferecido através das internets da vida, tá bem? E nós vimos que Deus procura os verdadeiros adoradores e conseguimos encontrá-los, que eles vão demonstrar alguns frutos. Eles vão adorar em qualquer situação.
tá bem? Eles não é um crente conveniente, não é um jovem conveniente, tá bem? Eles demonstram que eles estão adorando a Deus, mas não é qualquer Deus. É o único Deus, é o Deus da Bíblia, tá bem? E também, quando vão adorar, eles não relegam ao segundo plano qualquer que seja a parte da verdadeira adoração. Visão plena, compreensão completa, correto entendimento. Então ele sabe o que ele deve fazer aqui, sem negligenciar, sem deixar para trás, sem menosprezar, sem jogar fora qualquer parte do culto. E é isto que nós vemos aqui na lição, ou aquilo que sentimos, entendemos dentro da lição, a essência da verdadeira adoração, a lição de número 4. Tá bem? Que Deus nos abençoe. Estou procurando não passar muito da hora. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar todos com a paz do Senhor. E até a próxima aula, se o Senhor Deus assim nos permitir. Amém.